Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de LPL. Eu sou o professor Wallace e hoje nós vamos falar sobre estrutura das palavras. E por que falar sobre estrutura das palavras? Então é bom a gente fazer um resgate aqui dos objetivos dessa aula. Então, primeiro, reconhecer que as palavras são formadas por estruturas menores de significação. Como assim? Eu consigo quebrar a palavra? Claro que eu consigo. A sílaba, mas não é de sílaba que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de estruturas que tenha e que acrescente ou adicione sentido à palavra. E compreender as diferenças dessas estruturas morfológicas. Não são todas a mesma coisa. Quando a gente faz então a comparação com sílaba, a gente consegue perceber que sílaba é aquele conjunto de sons e que é praticamente tudo a mesma coisa, mudando em relação à quantidade de sons. Não vai ser a mesma coisa com morfema, porque cada morfema, ou melhor, cada estrutura vai ter aí o seu significado e a sua função. E por fim, observar as relações de estrutura e sentido. Sim, de fato, algumas dessas estruturas acabam aí contribuindo para a criação de sentido, criação de novas palavras. Então, quando a gente fala de estrutura da palavra, a gente está numa área de estudo linguístico que se chama morfologia. O que a morfologia vai estudar? Basicamente, a morfologia estuda os processos de criação e formação de palavras, os constituintes internos da estruturação dessas palavras. E é exatamente esse o ponto que nos interessa na aula de hoje, esses constituintes internos. E agora acabei de ver que a escolha de fonte azul foi um erro. Então, só para ler aqui para vocês, morfologia é a área de estudos da linguística que descreve e analisa os processos e regras de formação e criação de palavras, a sua estrutura interna, a composição e a organização dos seus constituintes. Então, sim, a palavra ela é uma estrutura formada por estruturas menores. Ou seja, dentro da palavra eu tenho estruturas de significação. É como se eu conseguisse pegar a palavra e quebrar em diversos pedaços e esses pedaços me trazerem a ideia de sentido. Vamos fazer aqui um exemplo. Vou colocar um áudio para vocês aqui da apresentação da produtora de conteúdo Carol Rocha. Ela vai falar aí uma palavra e nós vamos trabalhar um pouco essa palavra. Vamos lá. Eu sou a Carol Rocha, eu tenho 33 anos, sou publicitária, criadora de conteúdo, mãe, gateira e a gente se vê no primeiro episódio do Eu Que Lute. Ok, então nós vimos aqui que ela usou a palavra gateira. E aí a palavra gateira já tem aí alguns outros usos, mas o uso que ela faz, será que a gente consegue identificar o que ela quis dizer? Então a gente consegue estruturar que a palavra gateira, eu tenho aí uma parte dela que vai se remeter aos gatos e essa outra parte, eira, que vai remeter aí com algumas outras palavras da língua portuguesa que têm a mesma terminação e que trazem o mesmo sentido. Então o que seria essas estruturas? Essas estruturas a gente chama de morfema. Morfema é a unidade mínima de significação da língua portuguesa. Então, fazendo um paralelo com o que nós vimos lá atrás, fonema é a estrutura mínima de som, morfema é a estrutura mínima de significação. São coisas diferentes, por isso são estudados por áreas diferentes. O morfema está muito relacionado com a estrutura interna da palavra. Existem aí algumas regras e algumas nomenclaturas específicas dependendo do tipo de morfema. E o que é importante também a gente destacar, que os morfemas eles podem se dividir em lexicais ou gramaticais. O que vem a ser um morfema lexical? O morfema lexical é aquele que vai se remeter a alguma coisa que a gente chama do léxico. Lembra, léxico é uma das áreas também de estudo da linguística.
Mas basicamente, de modo bem simples, bem facinho para entender, léxico seria aquilo que a gente pode relacionar com as coisas do mundo real. Enquanto que os morfemas gramaticais vão trabalhar com classificações gramaticais. E nós veremos nessa aula alguma dessas classificações gramaticais. E aí, como que a gente então consegue identificar um morfema? Basicamente, a identificação é pela comparação. Quando eu pego uma palavra para fazer análise daquela palavra, eu tenho que buscar algumas aí que tenham estruturas parecidas para que eu possa fazer a divisão corretamente. Então vamos pegar aqui esse primeiro exemplo, programador. Nós temos esse final or que vai se repetir em administrador, ator, cantor, e que, embora seja o mesmo final em amor, este OR, a gente consegue perceber que nas 4 primeiras tem ali um sentido em comum, né? A ideia de atuação profissional. Programador, aquele que programa. Administrador, aquele que administra. Ator, aquele que atua. E cantor, aquele que canta, né? Então, pensando aí em atuações profissionais. Já em relação à palavra amor, esse or não me dá a ideia de atuação profissional. Então, não é a mesma estrutura. Então, veja que eu preciso sempre comparar com outros elementos da língua portuguesa para fazer uma segmentação. Então, essa divisão em morfemas a gente chama de segmentação, fazer uma segmentação adequada. Então, quais são esses morfemas? A gente consegue perceber aqui, por exemplo, que esse or está ligado a uma outra coisa e essa outra coisa, nesses exemplos, estão variando. Então, o que seria essa outra coisa? O que é esse or? São os tipos de morfemas que nós veremos aqui nessa aula. Então, o primeiro, o mais básico dos tipos de morfema é o radical. Radical, que também é chamado de raiz, ele é considerado o núcleo de significação do vocábulo ou o núcleo de significação da palavra. Por meio do radical ou dos radicais das palavras, eu consigo atribuir o sentido geral e consigo realizar o que a gente chama de famílias de palavras, ou palavras que se relacionam por meio do sentido. Pega aqui este conjunto de palavras que tem aí o mesmo radical, e por terem o mesmo radical, compartilham ideias muito próximas, né? Pedra, pedregulho, pedraria, pedreiro e até mesmo petróleo, que tem uma mudança, e isso nós falaremos em outros momentos, mas a gente consegue perceber essa repetição desse radical PEDR, né, um pedra, e essa repetição nos dá a ideia exatamente de rocha, de mineral, né, pedra, a própria pedra, o mineral, pedregulho, uma pedra muito grande, pedraria, né, pedras preciosas ou pedras semi-preciosas com alguma beleza ou algum valor. Pedreiro, o profissional que trabalha com construção, sendo que, basicamente no Brasil, as construções acabam levando brita ou pedra, e petróleo, que é o óleo retirado das pedras. Então veja que, por conta que eu tenho o mesmo radical, eu tenho a mesma ideia de sentido. E por que isso? Porque é o radical que traz o sentido da palavra. Então, por meio do radical, eu consigo relacionar com os significados. E por isso que no exemplo passado, em gateira, a gente consegue relacionar que está vinculado a gatos, porque eu tenho o radical gato ali. Vamos para o próximo. O que é afixo? Afixos são estruturas que podem se ligar antes ou depois do radical, e essas estruturas vão acrescentar significados. Quando eu acrescento antes do radical, eu chamo de prefixo. Quando eu acrescento depois do radical, eu chamo de sufixo. Existem outros tipos de afixos, mas que não são
que não são produzidos na língua portuguesa. Existem línguas que eu posso colocar o afixo no meio da palavra, e aí a palavra se divide. Isso é chamado de infixo. E existem línguas em que eu tenho um radical e eu coloco ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. E como esses dois têm que ir ao mesmo tempo, a gente chama eles de circunfixo. Mas, para aqui, língua portuguesa, a gente precisa lembrar somente desses dois, prefixo e sufixo. E como funciona? Então nós temos aqui o primeiro exemplo. Feliz é um radical. Eu não consigo pegar is como um final que me dê aí um significado. Tudo isso é um radical. Posso acrescentar uma estrutura antes, um prefixo. Importante destacar também, os afixos são estruturas presas, eles precisam estar junto da palavra. Então, infeliz, eu já acrescentei um sentido, este in me dá a ideia de negação, infeliz, o que não é feliz. Então, eu já acrescentei um sentido diferente para essa palavra, por meio de um prefixo, porque eu acrescentei antes do radical. E eu posso acrescentar aqui também depois, felizmente. E aí esse mente me dá a ideia de modo em que uma ação se desenvolveu. Então, felizmente é porque a ação se desenvolveu tudo conforme o esperado. Então, este mente é um sufixo, porque eu acrescentei depois. E veja que eu posso também acrescentar antes e depois. Mas ainda assim, neste caso, não é considerado circunfixo, porque eu consigo, na língua portuguesa, ter a formação só com prefixo ou só com sufixo. Então, estes são os pontos que nós precisamos entender em relação aos afixos, prefixo e sufixo. E aqui, então, eu acrescentei outra ideia de sentido, ainda vinculado à ideia principal do radical feliz. Então, infelizmente, é uma ação que desenvolveu de forma não feliz. E as desinências, o que são desinências? Então, lembra que eu falei há pouco tempo sobre existem morfemas que trazem aí informações gramaticais? Basicamente, as desinências trazem informações gramaticais. Elas são estruturas que se ligam ao radical. São estruturas que se ligam ao radical e eles acrescentam informações gramaticais, como tempo, modo, pessoa, número, gênero. Todas essas informações são gramaticais. Então, o que é tempo? Passado, presente e futuro. Modo. Existem 3 modos verbais na língua portuguesa, que é o indicativo, o subjuntivo, que me fornece a ideia de hipóteses, e o imperativo, que me dá a ideia de ordem. Relação à pessoa, língua portuguesa, 3 pessoas, primeira, segunda, terceira pessoa. A que fala, a que escuta e o assunto. Número, para a língua portuguesa ou para a gramática, singular e plural. E gênero, na língua portuguesa, embora tenhamos aí uma nova discussão nascendo sobre a marcação de gênero neutro, oficialmente na gramática ainda somente masculino e feminino, mas que pode vir ser adaptada para o gênero neutro, mas isso também é um assunto para aulas futuras. Então, como que ocorre essa realização ou essa transformação nas desinências e como isso afeta o sentido? Eu peguei aqui o mesmo radical como exemplo, vocês conseguem ver aqui. Então, o mesmo radical como exemplo, que seria o cor do verbo correr. Então, dá aí essa ideia do movimento. E aí aqui no primeiro, corre, dá a ideia de ele ou você corre. Então, eu tenho uma marcação do presente, você corre agora. Correu já não é mais agora, é um momento anterior, um tempo passado. Correrá é um tempo futuro. Então veja que, por mudança das desinências, porque o radical é o mesmo, eu já consegui trazer ideia de tempos diferentes.
E aqui em corresse, corresse é uma hipótese, então já mudou em relação ao modo. E corra, quase que uma ordem, né? Ai, corra! Ai, rápido! Então aqui a ideia de ordem, mudei mais uma vez o modo. Neste corro, eu corro. Então eu já estou mudando a pessoa. Antes era você corre, agora é eu corro. Né? Mudei primeira, terceira. E por fim corremos, singular e plural. Eu corro é singular. Nós corremos é plural. Então isso são transformações gramaticais e que essas transformações gramaticais ocorrem por desinência. E isso é importante a gente destacar. Desinência, informação gramatical. Sufixo, significação. Eu não posso dizer que essas estruturas aqui, melhorando aqui, que essas estruturas aqui são sufixos, porque eu não acrescento sentido, eu acrescento informação gramatical. Vogal temática. O que são vogais temáticas? Vogais temáticas são estruturas que ligam desinências a radicais e essas estruturas causam organização interna dentro de uma classe de palavras. Basicamente, nós temos dois tipos de vogais temáticas: as vogais temáticas verbais e as vogais temáticas nominais. As vogais temáticas verbais vão causar o que a gente chama de sistema de conjugação verbal. Verbos de primeira, segunda e terceira conjugação diferenciam entre si por conta das vogais temáticas. Primeira conjugação, verbos que têm a vogal temática A. E onde que fica a vogal temática A? A gente vai pegar o verbo na sua forma básica e ver a vogal que acompanha antes do R. Então, um verbo como amar, antes do R final é um A, primeira conjugação. Falar, antes do R final, A, primeira conjugação. O mesmo vai ocorrer para as vogais temáticas E e I. Então, bater, correr, valer, vender, são todos verbos de segunda conjugação, porque a vogal temática é o E, ou seja, a vogal E está antes do R final, na forma básica. E a vogal temática I, a mesma coisa. Partir, sorrir, vir, ir. São vogais temáticas, são verbos que possuem a vogal temática I, portanto, verbos de terceira conjugação. Claro, esse ponto aqui será retomado em aulas de verbo, porque esse sistema de conjugação é extremamente importante para a compreensão de como essa classe de palavras funciona na língua portuguesa. Em relação às nominais, as palavras nominais, as vogais temáticas nominais também são 3, A, E e O. Normalmente são vinculadas a objetos ou qualquer outra entidade que não tenha um sexo biológico definido. Por exemplo, mesa. Eu não posso falar que mesa é fêmea porque meso seria o macho. Isso não faz nem sentido. Então, no caso de mesa, esse A é uma vogal temática. Claro que as vogais temáticas nominais podem se relacionar também com a marcação, com a classificação de um sistema de gênero para seres inanimados. Então, quando eu uso, por exemplo, quando eu trago aqui o exemplo igreja verde, a gente sabe que em igreja este A é uma vogal temática. Vai me dar a ideia de uma palavra feminina, mas eu não posso dizer que isso seria a identificação de sexo porque tem o macho igrejo. Não faz sentido, tá? Então, este A é apenas um sistema de classificação. E aí, na língua portuguesa, nós temos 3 vogais temáticas nominais, que também são aí um resquício do sistema do latim, em que o A vai ser basicamente a marcação a marcação de classificação feminina, o O de classificação
masculina e o E a classificação neutra. E sim, em português e também no latim nós tínhamos a marcação de neutralidade em algumas palavras. E isso se mantém principalmente em adjetivos, em palavras que trazem qualidades. Triste, alegre, são todas palavras terminadas em E, porque são palavras neutras. E por fim, vogal e consoante de ligação, do qual talvez eu tenha que pôr a mão aqui para ficar mais visível. O que são vogais e consoantes de ligação? São estruturas que vão ligar basicamente radical a sufixo, e essa ligação não vai criar nenhum sistema de classificação, não vai criar nenhum sentido. Essa ligação é apenas para que a pronúncia da palavra seja um pouco melhor, seja um pouco mais fácil na língua portuguesa. A gente vai pegar aqui o exemplo da palavra café. A palavra café termina aí com um E acentuado. Neste caso a gente diz que não é uma palavra que tem uma vogal temática, ela não tem essa vogal. Então quando eu preciso acrescentar, por exemplo, um sufixo, eu vou precisar acrescentar aí uma estrutura, uma consoante para melhorar essa pronúncia. Então eu tenho aqui cafeteria. Agora compara, por exemplo, com a palavra crepe, em que eu tenho creperia e eu não acrescento T, porque a minha consoante já consegue fazer essa ligação com o sufixo. No caso de café, não. Eu preciso dessa consoante. Essa consoante está aqui apenas para ligar a radical café ao sufixo eria. E a mesma coisa aqui, e essas vogais consoantes, elas podem ser imprevisíveis e elas não são fixas. Então, para a palavra café em cafeteria, eu vou usar o T, mas para cafezal, eu vou usar o Z. E aí, quando eu comparo com outras palavras que me dão a ideia de plantação, como por exemplo laranja, laranjal, que está aqui, eu vejo que eu não tenho esse Z, é apenas acrescentado o sufixo. No entanto, neste caso, para que a pronúncia não ficasse algo como cafeal, acrescenta-se o Z para a pronúncia ser melhor, certo? E dentro deste contexto, como será que a gente chamaria um lugar que vende açaí? Já que sorvete é sorveteria, café é cafeteria, crepe creperia, como será que chamaríamos o lugar de açaí? Alguma sugestão? Então é isso, nós encerramos essa videoaula falando sobre estrutura de palavras. Espero que vocês tenham compreendido que as palavras são organizadas em estruturas internas e essas estruturas acabam ajudando na compreensão e até mesmo na criação de novas palavras. Até mais!